bigamia era o tchan da monarquia inglesa. Se tem uma coisa que a monarquia britânica sabe entregar, além de coroas brilhantes, escândalos épicos e chapéus horríveis, é um bom e velho drama. E quando o assunto é casamento, parece que alguns reis confundiram o Até que a Morte nos separe com Até que eu me entedi. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre os escândalos de bigamia da realeza britânica. Reis que ignoraram as regras, se casaram em segredo e criaram fofocas que atravessaram séculos. E graças a Deus, porque esse é meu trabalho. Então, já pega a sua xícara de chá ou balde, porque as histórias de hoje pode vir quente que eu estou fervendo. Se alguém te dissesse que o rei louco George III de Bridgerton, aquele que eu fiz um vídeo esses dias, famoso por perder as colônias americanas e por um dos reinados mais longos da história britânica, poderia ter se casado secretamente com uma plebeia? Você acredita? Pois essa história, ou talvez lenda, circula há séculos, alimentando a imaginação dos historiadores, fãs de dramas reais e, é claro, fofoqueiros de todas as épocas. Mas, antes de mergulharmos de cabeça nesse escândalo, vamos entender o contexto. Afinal, todo bom drama precisa de um bom cenário. Bem-vindo à Inglaterra do século XVIII. O país estava no auge da chamada Era da Razão. Filosofia, ciências e artes floresciam, enquanto as colônias ultramarinas enchiam os cofres do reino. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade era rígida, hierárquica e hipócrita até dizer chega. A monarquia simbolizava estabilidade e continuidade, pelo menos na aparência, porque nos bastidores os dramas familiares da realeza fariam qualquer novela mexicana parecer infantil. Casamentos reais nunca foram histórias de amor. Eles eram transações políticas, friamente calculadas. Quem se casava com quem era uma questão de Estado, e o coração do monarca ou do príncipe raramente entrava na equação. Resumindo, o amor era para os camponeses. Se você estivesse no jogo e no topo da pirâmide, o seu casamento tinha que fortalecer alianças, expandir territórios e consolidar dinastias. O amor e o sexo você deixava lá para suas amantes, que cumpriam muito bem o papel. Agora, imagina crescer sabendo que o seu futuro amoroso já estava decidido antes mesmo de você aprender a andar. Pois foi exatamente assim que o George III foi criado. Desde pequeno, ele foi moldado para ser o rei perfeito. Disciplinado, devoto e, acima de tudo, obediente. Mas será que toda essa pressão não deixaria qualquer um tentado a fugir das regras? Nem se fosse por um momento. Aos 12 anos, a morte repentina do pai do George, o Frederick, o príncipe de Gales, virou sua vida de cabeça para baixo. De repente, todas as expectativas da corte recaíram sobre ele. O George se tornou o futuro da monarquia britânica, o que significava que cada passo seu era calculado e cada decisão precisava ser perfeita. Mas, como todo jovem, ele tinha um lado rebelde. E para piorar, sua mãe, Augusta, era uma mulher conhecida por ser rígida na moralidade e também obsessiva com a imagem pública da família real. E como qualquer adolescente com uma mãe superprotetora, quanto mais ela tentava controlá-lo, mais ele queria fugir. E é aqui que entra Hannah Lightfoot. Quem era ela? Se você procurar por informações oficiais, não vai encontrar quase nada. E isso já diz muito sobre a sua história. O que a gente sabe é que a Hannah era filha de um comerciante Quaker e vivia em Londres, mais precisamente na região de Mayfair. Agora, antes da gente falar sobre o suposto romance dela com George, a gente precisa entender quem eram os Quakers. Os Quakers, ou Sociedade Religiosa dos Amigos, era um grupo cristão conhecido por sua simplicidade, pacifismo e rejeição total a qualquer tipo de hierarquia. Para eles, todos eram iguais aos olhos de Deus, o que, convenhamos, era uma ideia bem revolucionária numa Inglaterra completamente obcecada por títulos e classes sociais. Agora imagine o contraste. George, herdeiro do trono, baseado na pompa e na hierarquia, se apaixonando por uma mulher que representa tudo o que ele deveria evitar. Quase poético, né? Segundo os relatos, eles se conheceram em 1759. Ele tinha 21 anos, estava no auge da juventude e, apesar da pressão para ser o herdeiro perfeito, parecia que ele estava buscando algo mais real. E aí entra a Hannah.
Dizem que o George ficou imediatamente encantado por ela. E quem poderia culpá-lo? Alguns relatos descrevem a Hannah como uma mulher de beleza estonteante, com olhos profundos e uma presença cativante. Outros dizem que foi a sua simplicidade e autenticidade que conquistaram o príncipe, oferecendo um contraste marcante com o mundo artificial da corte. Agora a gente chega na parte mais polêmica da história, o suposto casamento entre os dois. De acordo com os boatos, a cerimônia aconteceu em 1759 na Capela Curzon Street, em Mayfair, com poucas testemunhas. E claro, o nome do padre que teria realizado o casamento nunca foi revelado. E não para por aí, porque todo escândalo real que se preze precisa de um herdeiro perdido. Algumas versões sugerem que o casal teve um filho chamado George, super original, que teria sido criado no anonimato ou enviado para o exterior. Alguns dizem que ele viveu com os pais da Hannah. Agora, imagine se esse herdeiro tivesse reivindicado o trono. Ia virar uma guerra das duas rosas de novo. Mas, enfim, só o rumor disso já seria o suficiente para causar um terremoto político. E onde exatamente essa história fica entre o mito e a realidade? A ausência de provas concretas significa que tudo foi inventado? Ou será que o silêncio da monarquia é a maior evidência de que algo realmente aconteceu? Uma coisa é certa, o mistério só torna essa história ainda mais fascinante. Enfim, se você achou que o George III era o único da família com possível casamento secreto, espera até conhecer o seu filho, George IV. Eu já comentei sobre ele, ele era aquele tipo de pessoa que parece ter nascido para causar confusão, que não importa o que faça, sempre conseguia transformar tudo em um grande drama. Enquanto George III, pai, ficou conhecido como o Rei Louco por suas crises de saúde mental, o filho dele podia ser facilmente chamado de o Rei do Caos Romântico. Seu currículo amoroso incluía um casamento secreto, um casamento oficial desastroso e também polêmicas sobre bigamia, que é o que a gente está falando hoje. Em 1784, George IV conheceu a Maria Fitzherbert, uma viúva católica que estava tão longe do perfil de uma esposa real quanto se poderia imaginar. Ela era plebeia, católica e divorciada. 2 vezes. Na época, o divórcio já era um escândalo. Então você pode imaginar o impacto de Jorge IV apaixonado por uma mulher com esse histórico. Mas, como dizem, o coração tem razões que a razão desconhece. Que horror! E Jorge IV ficou completamente obcecado por Maria. Ele a cortejou com tanta intensidade que chegou a ameaçar se matar caso ela não aceitasse se casar com ele. A Maria, talvez assustada com o nível de desespero do príncipe, acabou cedendo. E assim, em 1785, os dois realizaram um casamento secreto. Agora vai o detalhe mais importante. Esse casamento não era legal. Eu digo legalizado, não de legal. Segundo a Lei de Casamentos Reais de 1772, qualquer membro da família real precisava da aprovação do monarca para se casar. E o seu pai jamais teria permitido essa união. Então, embora a cerimônia tenha sido válida para a Igreja Católica, para a lei britânica nem tinha acontecido. Ou seja, ele estava casado e solteiro ao mesmo tempo. Agora, se você acha que isso já era confuso o suficiente, calma que piora. Nos anos seguintes, o George IV se afundou em dívidas. Ele gastava dinheiro como se não houvesse amanhã, parece eu. E em 1795, o parlamento decidiu intervir. A condição para ajudá-lo era que ele se casasse com alguém mais apropriada. A escolhida foi Caroline de Brunswick, uma princesa alemã que, em teoria, traria benefícios políticos e ajudaria a limpar a imagem do príncipe. Foi aí que deu muito errado. Ele odiou a Caroline desde o primeiro momento. Dizem que ao vê-la pela primeira vez, ele pediu um copo de conhaque para aguentar a situação. Já Caroline também não ficou nem um pouco impressionada com o noivo. Segundo relatos, ela estava tão bêbado na noite de núpcias que desmaiou antes de cumprir suas obrigações. O casamento foi um desastre completo, já falei para vocês em outro vídeo. Os dois se desprezavam, viviam em extremos opostos do palácio e depois de terem uma filha, a princesa Charlotte, nunca mais dividiram o mesmo teto. Agora a pergunta que não quer calar.
Se o George IV já era casado secretamente com a Maria Fitzherbert, seu casamento com a Caroline podia ser considerado bigamia? Tecnicamente, juridicamente, não. George IV nunca esteve casado com a Maria Fitzherbert, mas para a Igreja Católica e para Maria, que era católica, o casamento era legítimo. Enquanto, dependendo do ponto de vista, quando ele se casou oficialmente com a Caroline de Brunswick, pode ter cometido bigamia aos olhos de algumas pessoas. E o mais curioso, mesmo depois de se casar com Caroline, o George nunca esqueceu a Maria. Eles continuaram se encontrando em segredo e o George chegou a insistir que quando morresse queria ser enterrado com um retrato dela. E ele foi. Agora, isso é romântico ou simplesmente egoísta? Vou deixar você decidir. Agora, George III teve um casamento secreto, George IV protagonizou um caos amoroso de proporções épicas e o próximo na linha de sucessão simplesmente ignorou as regras. William IV, irmão mais novo do George IV, era um cara prático, direto e um pouco rude, mas também extremamente carismático. E diferente de seus irmãos que escolhiam parceiras dentro da aristocracia, William não estava nem aí para as expectativas sociais. Ou seja, ele escolhia quem queria. E assim que chegamos a um dos possíveis casos de bigamia da monarquia britânica, Caroline van Linsden. Enquanto ele servia na marinha na região de Hanover, William IV teria conhecido a Caroline von Lingener, filha de um comandante militar alemão. Os boatos dizem que eles tiveram um relacionamento intenso que culminou em um casamento secreto numa capela em Pyrmont. Agora, isso aconteceu. Assim como o suposto casamento do George III com a Hannah, não tem registros oficiais que comprovem essa união. Mas o boato persistiu por décadas, alimentando a ideia de que William seguiu o coração independente das consequências. Agora, se esse casamento foi real, por que ele foi mantido em segredo? Será que William sabia que a monarquia nunca aceitaria essa união? Ou será que ele preferia viver esse amor longe dos olhos da corte? A verdade, nunca saberemos. Mas, mesmo que esse casamento não tenha acontecido, uma coisa é certa. William IV não era do tipo que seguia as regras quando o assunto era amor. E se Caroline foi ou não sua esposa secreta, o que vem a seguir não deixa dúvidas sobre a sua aversão sobre as tradições de casamento da monarquia. Se é um relacionamento que realmente define a vida amorosa de William IV, foi sua longa e complicada relação com Dorothea Jordan. Diferente de Caroline von Linsden, cuja história está envolvida em mistério, a Dorothea era uma figura pública. Ela era uma atriz irlandesa famosa nos teatros londrinos. Carismática, talentosa e incrivelmente independente, características que na época eram altamente escandalosas para uma mulher. William a conheceu em 1790, quando tinha 25 anos, e a Dorothea já era uma estrela consagrada. E aqui está um detalhe importante: ela já era mãe, como chamava antigamente, solteira. Agora, naquela sociedade vitoriana, ser uma mulher independente já era mal visto. Ser mãe solteira e atriz, pior ainda. Mas aparentemente nada disso incomodava William. Muito pelo contrário, ele ficou muito apaixonado por ela. O relacionamento entre os dois durou mais de 20 anos e eles tiveram 10 filhos. E claro, nenhum deles foi considerado legítimo, já que William nunca se casou oficialmente com a Dorothea. Os filhos receberam o sobrenome Fitz-Clarence, em referência ao título de William como Duque de Clarence. Mas, como tudo que envolve monarquia e relacionamentos fora do padrão, essa história não teve um final feliz. Em 1811, sob pressão da família real e enfrentando dificuldades financeiras, William e Dorothea se separaram. William recebeu uma quantia generosa em dinheiro para encerrar o relacionamento. Um movimento que foi visto como uma tentativa da monarquia de limpar a sua linhagem para o futuro. Agora a parte mais trágica. Mesmo depois da separação, eles continuaram se respeitando e mantendo um carinho mútuo. Ao que tudo indica, ela foi o grande amor da vida dele. Mas, como sempre, a monarquia precisava de casamentos oficiais e filhos. Então, em 1818, William finalmente cedeu às pressões da corte e se casou com Adelaide de Saxe-Meninger. E, surpreendentemente, o casamento foi um sucesso, pelo menos dentro dos padrões da monarquia. Adelaide era tudo o que a Dorothea não era:
discreta, obediente e completamente alinhada com as expectativas da coroa. Será que então William foi feliz nesse casamento? É uma pergunta que só ele podia responder, ou você pode também tentar uma psicografia. Não há relatos. Vamos lá, você acha que os Hanovianos acabaram por aí? Tem uma fofoca do pai da Vitória, o Eduardo, duque de Kent. Porque aparentemente manter relacionamentos secretos era quase uma tradição familiar. E nesse caso a gente está falando de um suposto romance que durou 27 anos, envolvendo o Eduardo e uma misteriosa mulher franco-canadense, chamada Julie de Saint-Laurent. Diferente de seus irmãos que viveram cercados de luxos e privilégios, o Eduardo passou grande parte da vida longe da Inglaterra, porque ele era o quarto filho. Ele ingressou no exército britânico ainda jovem e serviu em várias colônias, incluindo Gibraltar e o Canadá. De outro lado dessa história, então, além dele, a gente tem a princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Seyssel, que é a mãe da Vitória e se tornaria sua esposa oficial. Mas calma, antes de se casar com a Vitória, então, o Eduardo manteve um longo e público relacionamento com a Julie. E quando a gente diz longo, 3 décadas, quase 30 anos. De acordo com os relatos, os dois se conheceram no final do século XVIII, quando ele estava servindo lá no Canadá. A conexão entre os dois foi imediata e não demorou para que eles começassem a aparecer publicamente como um casal. Sim, diferente de outros relacionamentos secretos da monarquia, esse não era nada como um segredo. Eles não tentaram esconder nada. Mas quando Eduardo percebeu que, para garantir um herdeiro legítimo, ele precisava de um casamento oficial, infelizmente a relação dos dois chegou ao fim. Mas isso não significa que a Julie tenha sido esquecida. Muito pelo contrário. O seu relacionamento com Eduardo levantou questões importantes sobre o papel da monarquia e suas regras sociais. Se um príncipe podia passar quase 30 anos ao lado de uma mulher que claramente não tinha a aprovação da coroa, o que isso dizia sobre as regras que governavam a família real? Enfim, enquanto o único filho legítimo do Eduardo foi a futura rainha Vitória, existem rumores de que ele pode ter tido outros filhos lá com a Julie. Se isso for verdade, a gente poderia ter descendentes perdidos do Duque de Kent vivendo por aí até hoje. Mas, como acontece com a maioria dessas histórias, a gente fica na fofoca histórica. A gente não tem prova concreta disso. Enfim, se você achava que os escândalos de bigamia na monarquia britânica eram exclusivos dos Hanovianos, espera até a gente voltar lá para o século XV. Porque Eduardo IV, um dos reis mais carismáticos e controversos da Inglaterra, o pai da Elizabeth de York, pode ter cometido bigamia sem querer ou querendo. E essa não foi qualquer polêmica. Se for verdade, essa história podia ter mudado completamente a sucessão da monarquia inglesa. Se algo que Eduardo IV sabia fazer bem, além de liderar exércitos, era conquistar corações. Com sua boa aparência, carisma e personalidade galanteadora, ele era praticamente o galã medieval definitivo. Mas, como acontece com pessoas assim, ele também tinha um talento especial para se meter em problemas amorosos. E no caso dele, o problema veio em forma de um possível casamento secreto. E aqui que entra Eleanor Talbot. Antes de Eduardo IV se casar oficialmente com Elizabeth Woodville, ele supostamente teve um relacionamento intenso com essa tal de Eleanor Talbot, uma nobre viúva. Agora, você pode estar pensando, tá, mas de que eu tenho a ver com isso? Bom, segundo alguns relatos, o Eduardo não apenas teve um caso com Eleanor, ele teria se casado secretamente com ela. E aí que a confusão começa. Se esse casamento aconteceu, isso significaria que o casamento com a Elizabeth Woodville era inválido. E por consequência, todos os filhos de Eduardo com a Elizabeth seriam ilegítimos. Agora, imagina o caos que isso podia causar. A história do suposto casamento entre Eduardo IV e Eleanor Talbot veio à tona muitos anos depois, durante o reinado do Ricardo III, o irmão mais novo do Eduardo. Quando Eduardo IV morreu em 1483, seu filho mais velho, Eduardo V, deveria ter assumido o trono.
Mas o Ricardo foi lá, alegou que os filhos do Eduardo eram ilegítimos. E agora a grande questão: Ricardo estava falando a verdade ou só estava fazendo essa história ser uma desculpa para ele tomar o trono? Porque se os filhos de Eduardo IV não fossem legítimos, realmente ele seria o próximo na linha de sucessão. Ou seja, a ocasião faz o ladrão, né? Mas o problema é que ninguém nunca encontrou provas concretas desse suposto casamento com Eleanor Talbot. O que sabemos é que com essa alegação, Ricardo III conseguiu tomar o trono, mas a reviravolta não durou muito e o resto você já sabe. E aí fica a pergunta: a bigamia do Eduardo foi um erro real ou uma desculpa conveniente do irmão? E já que estamos falando de reis com problemas conjugais, a gente não pode esquecer de falar do meu favorito, o bifão Henrique VIII. Aquele que em toda lista ruim de macho escroto ele quer aparecer. Você tem um monarca que praticamente transformou o casamento em uma política de Estado? Foi esse cara. Você já ouviu falar com certeza das suas 6 esposas que renderam livros, séries e até musicais. E a gente tá fazendo os roteiros das 6 aqui, viu? Enfim, por trás das fofocas tem uma questão mais séria. Até que ponto Henrique VIII usou o casamento como uma ferramenta política? E o mais importante, será que ele pode ser considerado bígamo em algum momento da sua trajetória? Henrique VIII era bígamo? Tecnicamente não, mas quase. Henrique VIII nunca teve 2 esposas ao mesmo tempo, mas a sua abordagem ao casamento era no mínimo flexível, para não falar outra coisa. Ele manipulava as leis para se livrar das esposas indesejadas, criava justificativas religiosas para os seus atos, e em alguns casos inventava acusações contra suas esposas, que não existiam na real. Se isso não é um exemplo de como o poder absoluto pode corromper, eu não sei o que é. O melhor exemplo disso é o que aconteceu com a Catarina de Aragão e Ana Bolena. O Henrique VIII era casado com a Catarina há mais de 20 anos, mas como ela não conseguia lhe dar um herdeiro homem, ele decidiu que precisava descartar essa daí e pegar uma nova. Se o Papa não queria anular o casamento, Henrique decidiu criar a própria igreja. E para casar com a Ana, ele precisou convencer a todos que seu primeiro casamento não foi válido. Ou seja, se você perguntasse para Roma, ele era um bígamo. Se perguntasse para ele mesmo, não, ele estava só corrigindo um erro. Independentemente da justificativa, o impacto de Henrique VIII foi gigantesco. Ele rompeu com a Igreja Católica, consolidou o poder monárquico e mudou completamente o curso da história inglesa. Mas o seu legado pessoal é muito mais complicado. Obcecado por ter um filho homem, Henrique destruiu a vida de várias mulheres e criou décadas de instabilidade política e religiosa. Mas aí fica a questão: ele era um visionário que fez o necessário para garantir a sobrevivência da dinastia Tudor, ou só um tirano egoísta que não aceitava ouvir um não? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: ele sabia como protagonizar um drama. Agora você pode estar se perguntando, por que esses escândalos são relevantes? Não seria mais fácil ignorar esses rumores e focar apenas no que os reis fizeram pelos seus reinos? A resposta é simples. Na monarquia, a legitimidade é tudo. A ideia de que um rei ou seus herdeiros podem ser ilegítimos sempre teve o potencial de desestabilizar a dinastia e todo o reino. Aí, se surgisse qualquer dúvida, era o suficiente para criar guerras, traições e até execuções. E é por isso que esses escândalos, embora pareçam só fofocas antigas, mudaram o rumo da história. E agora, o que você acha? Esses reis estavam apenas seguindo seus corações ou abusaram do poder para moldar as regras conforme a sua vontade? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e aproveita e se inscreve aqui no canal. Aqui o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã!